Pessoal, vamos começar então a aula, que a gente já passou aí 7 minutinhos, estava esperando vocês chegarem. A prof trouxe aqui as 4 que o sistema me disse que os 7 que fizeram apresentaram mais dificuldade, tá? Queridos, vamos começar aqui já, ó. Racionalize o seguinte radical. Quando pedir para você racionalizar, ele está preocupado com o denominador, certo? Se você tiver raiz no denominador, entenda, você não pode trabalhar com uma raiz no denominador. Você tem que transformar aquele denominador em um número inteiro ou decimal, mas não pode ser raiz. Então, a gente diz que nós racionalizamos. Nesse caso aqui, você está racionalizando um binômio. Lá no livro, você tinha atividade. Quando você tem um binômio no denominador, para racionalizar esse binômio, você precisa multiplicar ele pelo seu conjugado. O que é o conjugado? Gente, é muito simples. Olha aqui, 3 menos raiz de 3. O conjugado dele só muda o sinal. Tá? Então, qual é o conjugado dele? É 3 mais raiz de 3. Só que você multiplica no numerador e no denominador. Por que isso? Por que a gente está multiplicando aqui um numerador e um denominador iguais, idênticos? Porque sempre que você tem uma fração, onde você tem... Queridos, isso aqui eu estou escrevendo com o mouse, tá? Então os números vão ficar bem feinhos. Sempre que você tem um numerador e um denominador idênticos, você tem uma fração aparente. Lembra? 3/3, eu não posso dizer que isso aqui é um inteiro? Sempre que a tua fração tiver numerador e denominador iguais, você tem um inteiro. Então, quando a gente tem aqui, ó, 3 mais raiz de 3 sobre 3 mais raiz de 3, apesar de ser um binômio em cima de um binômio, você tem um número inteiro. Se ele é um inteiro, você, quando multiplica qualquer número por 1, o teu resultado muda. Se eu estiver fazendo 5 vezes 1, por isso que a gente está aqui multiplicando ele por uma fração com numerador e denominador igual, porque na verdade nós estamos multiplicando por 1, e quando eu multiplico por 1, matematicamente eu não estou alterando isso aqui. Então, esse é o procedimento. Pediu para você racionalizar um radical. Se fosse só a raiz, você ia multiplicar por raiz de 3 sobre raiz de 3. Como a gente tem um binômio, a gente diz que a gente multiplica pelo conjugado dele. E o conjugado dele é só você trocar o sinal. Mais nada. Então, fica bem simples. Trocou o sinal e multiplica. Numerador e denominador iguais. O que você vai fazer aqui? 6 vezes o 3 e depois... Antes aqui, ó, sempre tem aquele umzinho escondido, implícito, que a gente não escreve ele em matemática, mas que ele existe, ele está ali, e na hora de uma multiplicação, você precisa trabalhar com ele. Então, você vai ter o 6 vezes o 13 e o 6 vezes o 1. Aqui embaixo, você vai ter o 3 vezes o 3 e o raiz de 3 vezes o raiz de 3. E não pode esquecer desse jogo de sinal que vai ter aqui também, tá? Então, ó, você fica com 6 vezes 3, 18. 6 vezes 1, 6. E como isso aqui era uma soma, a raiz de 3 continua na dela aqui, tá? Esse 6 só vai multiplicar o que está fora da raiz. Ele não multiplica o que está dentro. Aqui embaixo, 3 vezes 3 deu 9. Menos com mais deu menos. Raiz de 3 vezes raiz de 3. Você poderia ter aqui o 3 vezes 3, o 9. Poderia colocar o 9 dentro da raiz. Mas aí depois você vai ter que fatorar ele para tirar da raiz, então já coloca o 3 elevado ao quadrado, que já fica pronto para você agora no próximo passo, ó. Já vai cortar esse expoente com esse índice da raiz aqui, lembrando que sempre que a raiz não tem númerozinho é porque é o 2 que está ali dentro, é uma raiz quadrada. E você já vai poder tirar ele fora da raiz aqui no próximo passo da atividade. Em cima você só continua, porque não tem o que trabalhar aqui por enquanto, é 18 mais 6 raiz de 3. E aqui você permanece com o 9, tirou o 3 da raiz, vai ficar com 9 menos 3. E você fica aqui então com 18 mais 6 raiz de 3 sobre 6. Já é a resposta final. Mas que daí a gente simplificou dividindo tudo por 6. Vamos ver se agora eu faço um sinalzinho mais bonitinho aqui. Ah, ficou um pouquinho mais com cara de divisão. Dividimos tudo por 6 e chegamos em 3 mais raiz de 3, que é o resultado simplificado daí desta fração. Primeira coisinha que eu trouxe aqui é uma regrinha básica de porcentagem que não dá para esquecer. Se a pessoa está te pedindo 25%, pensa que é uma fração 25 sobre 100. Sempre a porcentagem ela é dividida em 100 partes. Seja qualquer número que te pedir de porcentagem, pensa que
é uma fração dividida em 100 partes, o denominador dela é 100. Ou seja, 25 sobre 100, quando a gente transforma em número decimal, a vírgula anda 2 casas para trás, porque está dividindo por 100, 0,25. A partir do momento que você tem isso, que já era a segunda questão que tinha lá, a partir do momento que você tem isso, para você descobrir quanto que é 25% de qualquer número, é multiplicar ele por 0,25. Então, assim, isso aqui era uma das coisas que aparecia lá perguntando para você se isso aqui era verdade ou não. E algumas pessoas se confundiram se dizer se aquilo ali era uma regra correta ou não. Outra coisa que aparecia lá, eu acho que eu perguntava 30 de 42% ou 42% de 30, se era diferente. Na verdade, era uma frase falsa, né? Queridos, isso aqui é a mesma coisa, sempre será, porque a porcentagem é uma multiplicação, e multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. 3 vezes 4 é 12, 4 vezes 3 também é 12. Então, 50% de 30 é 15. Metade de 30, certo? 50%. E 30% de 50 também é 15, porque 3 vezes 5 é 15. Ou seja, é uma igualdade válida, tá correta? Tá certo? E outra coisinha aqui, ó, daí o básico, 35% de 300, o que você vai fazer? Vai fazer o que eu acabei de te falar. Eu apontando com o dedo aqui, vocês não vão ver, né, gente? Ai, saudade da sala de aula. 35% de 300, 0,25 era 25%. Então, 35% de 300, multiplica o 300 por 0,35. Resolveu a porcentagem, facilzinho. Então, assim, gente, porcentagem é uma multiplicação, tá? Então, percam o medo da porcentagem. Vamos ver se a gente resolve pelo menos mais esse aqui, tá? E daí fica só o último ali, que era um cálculo de área, que tinha aparecido para vocês, ó. Tem 6 minutinhos. Qual o valor dessa expressão aqui? Você tem aí raiz de 243 menos raiz de 75. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Fatoração. Gente, fatorar pelos fatores primos, tá? Dividir pelos primos, começando sempre do menor primo possível. 243, se você for fatorar, você está vendo que o 3 é ímpar. Ou seja, não vai dividir pelo primo 2. Você já vai tentar dividir pelo 3. Se você lembra dos critérios de divisibilidade, facilita a tua vida que tu já conta ali, ó. 3 mais 4 dá 7, mais 2 dá 9. 9 é múltiplo de 3, então todo 243 fatora por 3. Faz a fatoração. Eu aqui já trouxe o resultado da fatoração, tá? 243, ele é o mesmo que 3 elevado à quinta. Considerando que a minha raiz é quadrada, ela tem um índice 2, eu já separei ele aqui, ó, de 2 em 2, para colocar dentro da raiz e facilitar na hora de cortar. Também tem que fatorar o 75. Também é ímpar, não vai dividir por 2. Mas 7 mais 5 é 12, ele começa dividindo por 3. Eu já trouxe aqui também o resultado da fatoração. 75 você divide ele por 3, depois divide por 5 de novo. Ou seja, você vai ter aí 3 vezes 5 ao quadrado. A partir do momento que você já tem os dois fatorados, coloca dentro da raiz. Eu até deixei, ó, a fatoração aqui em roxinho, o amarelinho, o laranja, sei lá o que cor aparece aí no vídeo para vocês. Já deixei separadinho até pela cor, para ficar bem claro para nós. Mantemos o mesmo sinal, só fatoramos o 243, colocamos dentro da raiz, fatoramos o 75, colocamos dentro da raiz. A partir disso, o que a gente faz? Corta os nossos expoentes 2 com o índice 2 que está aqui, corta o expoente 2 com o índice 2 que está aqui. Esses que a gente cortou, a gente tira para fora. Então, ó, esse 3 veio aqui para fora, esse 3 veio aqui para fora. Ó. Vou até fazer uma ligaçãozinha deles aqui, ó. Bem bonitinho. E esse 5, no caso que foi o que a gente conseguiu cortar, veio para cá. Pronto. O que eu posso fazer agora? Esse 3 vai multiplicar com esse 3, é uma multiplicação. Então, 3 vezes 3 virou 9, o 5 não multiplicava com ninguém, no máximo com o 1 que já tinha aqui, ou seja, ele continua sendo 5. Como a nossa raiz é igual, se ela não fosse igual, esse aqui já seria o resultado. Tá? Se ela não fosse igual, ficaria assim. 9 menos 5, 4 raiz de 3. Assim, ó, se você resolvesse isso aqui separadamente, e depois subtraísse, e se você resolver isso aqui separadamente, o valor é o mesmo. Se você tirar a raiz de 3 e multiplicar por 9, pegar a raiz de 3 e multiplicar por 5 e fizer essa subtração, vai dar o mesmo que 4 vezes o resultado da raiz de 3. Por isso que a gente já subtrai aqui e fica com esse resultado pronto. Eu gravei para vocês um vídeo, ele está no eClass, com o resultado das 10 questões do simulado. Aqui eu peguei questões parecidas com a do simulado.
Eu acho que lá no simulado você tinha 450 menos 250 com raiz cúbica, alguma coisa assim. Eu peguei exercícios parecidos com o do simulado para a gente tirar dúvida nessa aula. E daí agora você tem, assista um vídeo que está no eClass, porque a gente tem 2 aulas hoje. Está sendo essa aqui por Zoom e uma eu postei no eClass. Tem um vídeo onde eu resolvi as 10 questões do simulado com vocês. Então faz assim, ó, assiste o vídeo, tenta ficar bem seguro de como fazer os exercícios. O simulado, ele não está mais liberado para vocês, mas aquela atividade que eu falei, que tem lá uma lista de exercícios, ela continua lá no CPB. Ela está à disposição de vocês. Então assista o vídeo e volta lá no CPB e procura fazer aquela lista de exercícios. Vai ter exercícios bem parecidos com esses. Porque a gente está encerrando esse conteúdo de radicais do livro de vocês e a gente vai entrar agora, a partir de sexta-feira, em álgebra. Vai rever ali expressões, equações, valor desconhecido, valor do x, função, sistema, fórmula de Bhaskara, que tanta gente morre de medo, mas ela é muito gostosinha de fazer. A gente vai entrar em todo esse conteúdo a partir de sexta-feira. Então, legal vocês darem uma retomada boa nesse aqui de radicais, tá? Quem aí andou falhando comigo, não andou assistindo o eClass bonitinho, assiste lá no eClass, principalmente as aulas que estão com vídeos, com correções de exercício, que eu procuro explicar bem para vocês, tá? Ficou com dúvida? Manda, tem meu WhatsApp lá, eu acho que inclusive nessa aula que eu postei o vídeo do simulado, eu botei meu WhatsApp de novo. Mas, pessoal, sério mesmo, tá? Tchau. Tchau, tchau.